Então, bom dia, meninos e meninas do 6º ano. Vamos para a explicação e orientação da primeira prova do 3º trimestre. Ela já está aí, ó, na tela para vocês. Durante a explicação das questões, vocês podem fazer perguntas, tá? Podem me interromper, não precisam ficar com vergonha. A primeira prova do 3º trimestre, ela tem 10 questões. Oi? A prova é para ser feita de caneta? É melhor, Lucas. Você faz ela caneta, sem rasura. Como vocês estão fazendo em casa, dá para fazer ela toda lápis e passar a caneta, tá? E aí fica melhor para corrigir. Então, a prova ela tá valendo 10 pontos. Nossa prova de geografia tem 10 questões. Cada questão valendo 1 ponto. São várias questões, né, de marcar X, objetivas, e questões discursivas de escrever, né? De responder com um pequeno texto. A primeira questão é uma questão de alternativas e diz assim: sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que... Isso quer dizer que você vai marcar a resposta correta. Então, das 5 alternativas, uma só está correta e outras quatro estão erradas. Na letra A, diz: o clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. Na letra B, o tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas. Na letra C, as variações do tempo determinam o clima de uma região. Na letra D, a diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. Está falando que tempo vai ocorrer em uma área e clima em outra área. E na letra E, o conceito de tempo não existe para climatologia, que utiliza apenas o termo clima. Então, apenas uma alternativa aí vai estar correta. Vocês façam um X ou um círculo em volta da alternativa que vocês vão identificar como correta, sem aquele monte de seta de marquei essa, mas agora eu estou falando que é essa. Aí uma seta, luz brilhante piscando, falando que o certo é esse. Prestem atenção e marquem apenas uma vez. A questão 2 diz assim: sobre as zonas térmicas da Terra, responda a alternativa correta. Mesma coisa, 4 afirmativas vão estar erradas e uma delas vai estar correta. Quando a gente tem esse tipo de sentença, pode ser que na afirmação, metade dela esteja certa e metade dela esteja errada. E aí, essa metade errada, ela deixa a alternativa errada, tá? Então, tem que prestar bastante atenção e entender o que cada alternativa está dizendo. Então, sobre as zonas térmicas da Terra, né? Vamos lá. Letra A. A zona intertropical, ou tropical, é a mesma coisa, recebe maior incidência de luz que as zonas polares, porém, em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. Recebe mais incidência solar, mas recebe menos intensidade, está dizendo isso. Na letra B, diz assim: as zonas temperadas, em um determinado período do ano, registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares. Está falando que em algum momento do ano, as zonas temperadas têm uma temperatura menor que o pessoal lá da zona polar, dos polos norte e sul. Na letra C, diz que quando mais próxima uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior é a sua exposição aos raios solares. Então, está falando que a exposição dos raios solares está relacionada com a longitude, né? Aqui, não com a latitude, que é as linhas horizontais.
Na letra D, diz assim: a zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se localizar próxima à linha do Equador, zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Então, está falando que na zona tropical ou intertropical, as temperaturas próximas à linha do Equador incidem perpendicularmente. Na letra E, as zonas térmicas da Terra são responsáveis pelas estações do ano. O que identifica as estações do ano são as zonas térmicas. Isso quer dizer que na afirmativa E está falando que não é o movimento de translação, tá? Dúvidas? Silêncio quer dizer que não. Vamos para a questão 3, então. Na questão 3, eu tenho 3 alternativas e vocês vão preencher com o que completa o que passa, tá? Então, é para completar. Letra A diz assim: o movimento da Terra responsável pelas estações do ano é chamado de... Vocês vão colocar aqui. Só o nome do movimento. Na letra B, o movimento de rotação da Terra acontece sobre o eixo que está inclinado em... Aí é o valor do grau de inclinação do eixo. E na letra C, diz que quando a gente fala precipitação, significa o quê? O volume de precipitação durante o dia foi de 100 milímetros cúbicos de água por metro, 100 milímetros cúbicos de água. Precipitação significa, então, é um fenômeno atmosférico aqui. Tá? Eu ia falar? Ou você ia falar? Eu ia falar. Tá. Não. Não precisa falar, não. Só responder. Questão 4, então. Analise as afirmativas e marque a alternativa que não corresponde a uma característica do inverno. E aí, essa aqui, a gente vai usar a que não condiz. Neste caso aqui, o não, ele está em maiúsculo, ele está evidenciado. Costuma que eu indique para vocês sublinharem ou fazerem um círculo em volta desse não. Por quê? Porque, às vezes, a gente coloca aqui, lê a primeira alternativa e fala, essa está correta. E aí, marca ela, achando que essa é a resposta. Mas, nesse caso, eu tenho 4 afirmações. 3 estão corretas e uma está errada. E eu estou pedindo para você marcar justamente essa que está errada, tá? Bom dia, Richard. Nós estamos falando e orientando sobre a prova, tá? Eu estou gravando. E aí, o início que você perdeu vai estar disponível no YouTube depois, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 4 afirmações aqui e eu estou pedindo para vocês marcarem a que não corresponde a uma característica do inverno. Na letra A, diz que o inverno é a estação que registra as menores temperaturas. Na letra B, diz que o inverno é a estação do ano que antecede a primavera. Na letra C, fala que as noites são mais longas que os dias durante o inverno. Que as noites são maiores e os dias são menores, né, em relação ao nascer e ao pôr do sol. E na letra D, diz que o inverno ele começa com o término do verão. Então, tá assim, o inverno início com o término do verão. Então, na letra D, tá falando que o inverno começa depois que acaba o verão. Não é outra estação, é o inverno. E aí, então, vocês vão marcar a alternativa que não corresponde a isso, tá? Se vocês não me interromperem, eu vou dando sequência, acreditando que vocês não estão com dúvidas, tá?
Chegamos na metade da prova, então, questão 5. Nessa questão, eu tenho uma figura representando o fenômeno do qual a questão está pedindo que vocês respondam. Então, diz assim, a ilha de calor, fenômeno climático típico das grandes aglomerações urbanas, ou seja, das grandes cidades, explique esse fenômeno. Então, aqui, ó, essa linha, ela está representando a temperatura. Na zona rural, a temperatura está próxima dos 20 graus, né? Na zona suburbana, ela chegou a 21 graus, e no centro da zona urbana, ela chegou a 24 graus. E aí é um esquema representando este fenômeno chamado ilha de calor. Nessas linhas aqui, vocês vão explicar o que é esse fenômeno. Então, aqui eu tenho um esquema te ajudando a identificar e você vai escrever em 4 linhas o que é o fenômeno da ilha de calor. Por que tem esse nome, no caso, né? Tá? Vocês vão explicar aí. Na questão 6, diz o seguinte, explique qual a origem das águas que compõem a hidrosfera. Ou seja, quando eu falo hidrosfera, eu estou dizendo todas as águas do planeta. Agora, se eu for separar, se eu for dizer da onde que essas águas estão, eu vou dizer, eu tenho tantos por cento em água salgada ou em oceanos. Então, eu quero aqui que vocês expliquem como que acontece essa composição aí da hidrosfera do mundo. De água potável, né? De oceano e etc. Como assim, professora? É para explicar como é que surgiu a água na hidrosfera ou para explicar como é que a água está separada? Tipo, quantos por cento estão em mar, quantos por cento está em rio, quantos por cento está em lago? Então, espera aí um pouquinho. Deixa eu só pegar o material aqui de vocês para ver se é um ou é outro. E a nossa prova é do volume 3, tá? Essa prova ainda é dos 2 últimos capítulos do volume 3. Eu não falei isso no início. Então, Lucas, vai ser as duas coisas. Por quê? Porque em relação à origem, quando a gente fala da origem da água, a gente já leva a gente a proporcionalizar, a dizer que tem uma porcentagem no subsolo, que tem uma porcentagem no rio, e nos lagos, nas calotas polares, entendeu? Entendi. Então, vai ficar... Quando a gente fala aqui da origem, a gente acaba trazendo a origem e a distribuição. Então, assim, a água, ela não surgiu do nada. Houve um processo de resfriamento há bilhões de anos atrás, que formou o gelo, e esse gelo foi derretendo, que deu origem aos oceanos. Mas aí, não foi só os oceanos que surgiram. E aí, vocês vão escrever sobre origem e distribuição. Lá na apostila de vocês, tem uma página sobre isso. Aí, vai ser essa página 38 que vai ajudar a responder. Beleza? Na questão 7, obrigada. Na questão 7, então, eu vou ter 5 afirmativas para vocês julgarem se elas são verdadeiras ou falsas. E aí, em algumas provas, até em outras turmas, quando a gente coloca aqui julgue as afirmativas em verdadeiro ou falso,
Alguns alunos não prestam atenção na sentença da questão e marcam as que são verdadeiras. E não foi isso que o professor pediu, certo? Ele pediu para você julgar se essa é verdadeira ou falsa, se essa é verdadeira ou falsa, e assim por diante. Então, você vai colocar um V ou um F aqui do lado ou aqui na frente, porque eu acabei não dando aquele parênteses de espaço, mas não é para você marcar com X as que são verdadeiras. Não foi isso que pediu, foi para você dizer se ela é verdadeira ou é falsa. Então, você vai ler, vai ver e vai falar, não, essa é verdadeira, vai botar um V aqui, ou então, não, essa aqui é falsa, vai botar um F, tá? Então, sobre a presença da água no sistema terrestre, julga as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A disponibilidade de água no planeta é cada vez menor, o que vem gerando profundas preocupações para a humanidade. Na 2. A maior parte das águas do mundo concentra-se nos oceanos. A 3. Diz que a água doce do mundo está em maior parte presente em seu estado sólido. A água doce do mundo está presente em seu estado sólido. A maior parte dela. E a afirmativa 4 diz que os rios sempre surgem da formação de nascentes do solo, que nada mais são do que afloramentos do lençol freático. Os rios sempre surgem da formação de nascentes do solo, que nada mais são do que afloramentos do lençol freático. Está dizendo que as nascentes do rio são a água que está no lençol freático que sobe para a superfície. E a 5 diz que, graças ao ciclo da água, podemos dizer que as águas potáveis são um recurso natural renovável e de uso contínuo. Falando que a água, que a água potável, além de ser um recurso natural, ela é renovável, ela renova sempre, a gente tem sempre disponibilidade. E aí vocês vão julgar esses itens e tal. Professora, Na questão... Oi? mas como é que eu vou marcar para a resposta? Porque não tem lugar para marcar a resposta. Ou é só para Então, julgar? meu amor, você só vai julgar. Você vai fazer aqui, ó. Vou botar em vermelho aqui. Você vai botar um V, ou você vai botar um F, ou você vai escrever verdadeiro, entendeu? Uhum. Como não tem aquele parênteses que eu costumo deixar, como não tem, você pode botar aqui também, por exemplo, ó. Ah, vou botar aqui, ó. VF, tá vendo? Entendi. Tem espaço aqui e tem espaço no final da frase. Como você está usando, você está escrevendo à mão e usando uma caneta, um lápis, eu vou julgar no que você escrever aí. Não marcar, não vai, você vai dizer que você marcou as verdadeiras, mas não foi isso que eu pedi. Pedi para você dizer quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Vamos para a questão 8, então. Sobre a hidrosfera terrestre, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, sexto ano, aqui está pedindo para marcar a alternativa que vai estar errada. Então, dessas 4 aqui, uma delas não é condizente, ela está errada, e as outras 3 estão corretas. Então, dica da tia Diane, quando tiver assim, incorreta, julgue a alternativa que não corresponde, ó, faz um círculo em volta para você prestar atenção que você tem que marcar errada, faz sublinha a palavra, igual aquele não que estava em maiúsculo. E aí a letra A diz assim, a hidrosfera forma um sistema biológico e geográfico amplo, dinâmico, rico em espécies e autônomo. Na letra B, fala assim: as águas presentes na Terra atuam sobre os demais sistemas terrestres, como na modelagem do relevo e na distribuição dos seres vivos. As águas presentes na Terra atuam sobre os demais sistemas. É a água que atua no sistema.
É a água que molda o relevo e é por causa da água que os seres vivos mudam de lugar ou estão no lugar que estão. Na letra C, diz assim: a água presente na atmosfera em forma de vapor interfere no clima por meio das chuvas e da umidade. Na letra D, diz que a hidrosfera terrestre encontra-se em uma relação de equilíbrio com a atmosfera, a litosfera e a biosfera. Então, na letra D, fala que a hidrosfera, ou seja, toda a parte de água do planeta, está em um equilíbrio com a atmosfera, né, com as camadas gasosas, com a litosfera, né, a crosta terrestre, e com a biosfera, né, com os biomas, né, a fauna e a flora. Diz que está em perfeito equilíbrio. Questão 9. Desculpa, nossa, hoje eu tô com pigarro. Questão 9 diz assim: a falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas desse século. É uma afirmação. Diz que a falta de água doce vai ser um grave problema neste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água. Descreva alguma dessas atividades. Então, sexto ano, o que a questão 9 ela pede da gente? Primeiro, a gente precisa pensar no ciclo da água. Qual que é o ciclo da água? A água ela evapora, a água presente nos oceanos, nas gotículas das folhas das árvores, né? Até no suor da gente ela evapora. Quando a água evapora, ela condensa nas nuvens e aí ela vai precipitar. Precipitar, choveu, a água ela vai cair na superfície e caminhar para começar o ciclo novamente. Só que algumas atividades humanas interferem nesse ciclo, ou da evaporação ou da precipitação. E aí, que atividades são essas que o homem ele age? Quais são as atividades que ele faz que prejudica esse ciclo, que faz com que a água ou fique poluída, ou que a água não tenha a questão do tanto de volume, né? Ou que não evapore. Vocês vão descrever algumas dessas atividades. Pode ser no mínimo 2, tá? Vamos para a questão 10, então. Na questão 10, pergunta o seguinte: quais fatores fazem com que o desabastecimento de água seja mais comum nos grandes centros urbanos? Desabastecimento de água. Então, a gente tem um processo de água encanada, onde as águas das nascentes, as águas são tratadas, né? E enviadas por meio de canos, uma canalização às nossas casas. Quais fatores faz com que tenha falta de água nesse abastecimento nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos? E aí vocês vão entrar, vocês vão responder. Beleza? Sim. Dúvidas, sexto ano? Não, tá bem tranquilo. Tá tranquila. Com a apostila do lado, vai ser mel na chupeta. Deixa eu vou parar a gravação aqui agora.